Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um escorredor de alumínio com limões. E o texto de hoje está em Provérbios capítulo 16, versículo 20. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Aqui nós temos o risco, que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar aqui pelo escorredor. Eu vou começar com o branco, com um pincel número... não sei... acho que um pincel número 6. E eu vou colocar o branco inteiro nessa parte aqui. Os furinhos, eles vão aparecer. Pode passar o branco por cima, ó, como eles aparecem. Eu vou pôr o branco até aqui. Pronto. Eu vou dar mais uma pinceladinha assim, ó. Só limpando o pincel. Agora eu vou pegar um pouquinho do cinza chumbo. Vou tirar o excesso. E vou trabalhar aqui essa área, junto com o branco, tá vendo? Vai ficar um pouco mais clarinho. Venho limpando o meu pincel, bem de leve. Olha, eu ainda vejo aqui, ó, a marca do furinho. Mais um pouquinho. Tira um pouco do excesso de tinta do pincel e faz aqui, ó. Um pouquinho de sombra. Essa sombra não vai até o final, ela vai morrer por aqui. Tá vendo a linha aqui onde tem as bolinhas? Bem por aqui ela acaba. Vou pôr um pouquinho de sombra aqui atrás da pontinha da folha, na parte de trás. Eu vou preencher essa parte de baixo aqui com o cinza inteiro. Agora eu não tô esfumando, eu tô preenchendo mesmo. Aqui termina fininho e aqui termina fininho. Pronto. Tiro o excesso de tinta do pincel. O pincel tá bem mais limpo. E agora no meio, aqui ó, tem umas bolinhas. Aqui eu tenho um pouquinho de sombra. É assim um redondo, só que você não vai pôr uma pincelada, você vai trabalhando com o pincel sujinho, assim, fazendo redondinho também. Isso é um alumínio, um metal, e ele tem reflexos. Isso. Mais um pouquinho, e agora eu vou fazer aqui, ó, bem na linha. Um pouquinho de sombra. Ó, meu branco já tá secando, mas ainda dá para dar uma misturadinha. Nesse pedaço não vai. Aqui nesse cantinho também vou chegar bem em cima do risco ali, ó. Só um pouquinho. Lavo o pincel e agora eu vou fazer essa parte de cima. Vamos começar por aqui. Agora eu vou introduzir mais uma cor. Eu vou colocar também o sépia. E é com o sépia que eu vou começar preenchendo essa área aqui, que tá lá dentro. Tá bem escuro, a gente não consegue enxergar. Preenchido. Eu vou preencher já essa daqui também. Cantinho preenchido bem certinho, só que não vai ficar assim, porque agora eu vou pegar um pouquinho do cinza junto no pincel e eu vou limpando pra fora. Olha que tá ficando só uma beiradinha e meu pincel tá sujo com o sépia. Aqui, ó, eu vou misturar sépia com cinza
atrás da folhinha. E já vou colocar nesse cantinho aqui também. Ó, dou uma misturadinha. Você viu que eu deixei uma linha só para eu saber onde que tá essa linha. Porque agora, sem lavar o pincel, eu vou pegar um pouquinho do branco e eu vou começar daqui para lá. Nessa beiradinha. E com o pincel maior. Não é bom fazer com pincel zero aqui, tá? Porque não dá muito certo. Aqui, ó, já chego. Tirei a borda de dentro. Pouquinho de sépia, pouquinho do cinza. E eu vou deixar aqui, ó, escuro. Por aqui que a gente começa a enxergar um pouquinho de brilho ali, um pouquinho de luz. Eu vou continuar pra cá agora. Você vai ver que aqui eu tenho uma fruta. E essa fruta, ela tá passando aqui, ó, um pouquinho por cima da beirada. Aqui eu tenho uma fruta também. Então, o que eu vou fazer? Meu pincel tá sujo, eu ainda não lavei. Tô colocando um pouquinho do amarelo aqui dentro. E um pouquinho do laranja. Vamos misturar, o amarelo vai ficar no meio. Agora eu vou lavar o pincel. E vou fazer essa beirada. Colocando um pouquinho do sépia e do cinza. Aqui embaixo desse limão. Vou fazer a linha aqui, ó, do ladinho da folha. E aqui eu já vou deixar um espaço um pouquinho maior. Continuo colocando sépia e cinza. Vou chegar até aqui, fazendo a linha. Essa fruta, ela tá lá atrás, então eu já vou escurecer aqui. A gente não tá vendo a borda dela e não tá vendo também a borda do escorredor. Pouquinho de sépia nos cantinhos, sépia e cinza. Essa fruta tá por trás, então aqui vai ficar escurinho também. Ó, limpo meu pincel. Aqui vai ter um pouquinho mais de luz só. E agora eu já vou pegar o branco. O branco com bastante cuidado. Você vem fazendo essa linha aqui, ó, essa beirada. A tinta aqui dentro tá úmida, então não vai ficar branquinho, branquinho. Porque você vai limpando o teu pincel assim, ó. Vai acertando. Não é para ficar branquinho puro aqui, tá? Tem que ir limpando o pincel. Aqui dentro ainda fica um pouquinho mais escuro. A gente só vê um pouquinho de cor da fruta que tá lá dentro. Agora, a gente sobe. Aqui também tem um escuro forte, triângulo. E essa parte aqui, eu vou pegar o cinza e o sépia e vou colocar preenchendo aqui a parte de fora. Ó. E com esse escuro aqui, eu vou subir até em cima. Só aqui que vai um pouco de luz. E eu vou ter aqui dentro essa linha, ó, que é importante. Agora, eu dou uma misturadinha aqui, de leve. E vou continuar com o cinza e o sépia até lá em cima. Aqui eu tenho uma fruta que vai ficar mais clara. Então, nesse ponto aqui, eu vou colocar um pouquinho do amarelo. A tinta ainda não tá seca. Ó, uma pinceladinha do amarelo, assim, isso vai ser um reflexo. Nesta daqui, também eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de reflexo.
Agora eu vou trocar de pincel, porque esse meu já tá molinho. Eu vou pegar um bem durinho, pequeno, né? E vou complementar aqui, tá vendo que ficou bem clarinho. Eu vou deixar um pouquinho mais cinza, porque a gente vai ter um brilho aqui depois, e se não tiver uma cor mais escura, a cor mais clara, ela não aparece. Desse lado de cá, eu vou colocar também, só que aqui eu já vou fazer com um pouquinho do sépia. Aqui, a alça. Esse aqui tem que deixar um pouquinho mais escuro. Vou pôr um pouquinho mais do cinza. Assim. A alça eu vou trabalhar com essas mesmas cores, mas vai ser mais o cinza. Acho que eu vou começar com sépia no pincel e vou começar aqui. Eu ponho uma linha assim, em cima do risco. Agora, aqui eu vou atravessar. E agora, eu venho fazendo aqui, ó. Prestou atenção? Percebeu? Eu comecei na linha de cima, quando chegou aqui, eu atravessei. E ficou esse espaço aqui. Que eu vou colocar o cinza. E vou dar uma misturadinha. Bem de leve. Vou chegar com o cinza aqui ó, até o finzinho. E agora, esse espaço, eu vou dar uma pincelada nesse espaço, uma pincelada de branco. E eu venho trabalhando com esse branco, pra lá e pra cá. E ele vem curvo. Ó. Aí, depois, aqui no meio, essa linha aqui, continua uma sombra. E ali no meio, ainda vai mais uma pinceladinha de branco, porque ele vai ficar bem mais clarinho, ó, vai ficar assim. Depois de secar, talvez a gente ainda tenha que pôr mais um pouquinho. Agora, essa parte de baixo, eu vou começar aqui no cantinho, com o sépia e o cinza. Eu vou puxar, não tô puxando bem na linha, um pouquinho pra cima. Aqui do lado do sépia eu vou pôr um pouquinho do cinza. Sabe que isso depois, quando a gente põe o branco, as cores, elas aparecem. Tem que ser feito de pedacinho. Porque se você preencher tudo e colocar o branco depois, o branco seco, ele tem um outro efeito. Esse pedaço aqui, ó, já vou pôr o branco. Mas eu não lavei meu pincel. Então, o branco não vai ficar puro. Aqui vai sumindo, vai subindo. Aqui vou puxar um pouquinho mais. Um pouquinho do sépia, que eu quero deixar essa linha aqui marcadinha. Aqui também, ó, vou descendo com o sépia. Tem cinza ali no pano. Essa parte aqui tem que ficar um pouquinho mais acinzentada. E agora eu vou colocar mais um pouquinho do branco. Duas pinceladinhas. Viu como ficou dividido aqui no meio? Aqui depois que secar vai mais branco. A gente vai fazer mais uma luz. Com um pouquinho de tinta, eu vou só ajeitar aqui, ó, que ficou... Não ficou preenchido bem direitinho, a beirada. Pronto, agora eu vou pra outra. E a outra, eu vou fazer da mesma forma. Olha, terminei ali a alça. Daí você vai me dizer, ah, Lu, a minha alça não ficou igual a outra. A minha também não, mas ficou bem parecida. Agora eu vou usar o sépia e o cinza. Na verdade, acho que vou usar só o cinza. Ele é mais escuro. E com o fundinho do pincel, eu vou fazer aqui, ó, os furinhos. Esses furinhos, eles não são parelhos. Não é uma coisa
muito certinha. Então, você pode até... Se você tem um escorredor aí, você pode dar uma olhada no seu. Se você não tem, você pode ir colocando furinhos assim, ó. Só me siga nessa parte de fora. Porque aqui sim, ele é assim meio redondo. Na verdade, meio oval. Aqui tá em perspectiva, tá virado. Então, a gente não enxerga ele como ele realmente é. Aqui tem mais duas bolinhas. Interessante que essas bolinhas fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. E tem uma grande e uma menorzinha. É isso o que eu tô enxergando ali. Aqui nesse cantinho também eu tenho aqui, ó. Uma, duas, três. Aí eu tenho mais uma, duas, três. Fechou ali. Por mais uma lá no cantinho. Porque as outras estão viradas e a gente não consegue enxergar. Peguei um pincel 2, bem aparadinho, bem durinho. Vou pegar um pouquinho de tinta assim, tá? Pouquíssima tinta. Eu tenho aqui, ó, a referência dessa folhinha. Pra lá, eu vou fazer uma linha. Bem na beiradinha. E venho sumindo com essa linha. Agora, eu vou lavar esse pincel, eu vou pegar o sépia do mesmo jeito. E vou fazer uma linha ali, ó, na beira daquele clarinho. Aqui, eu vou continuar com essa linha branca até aqui. Só que agora, eu vou colocar o pincel bem de pé. Eu não vou fazer deitado. É uma beiradinha mesmo, ó. Se você quiser, isso aqui você até pode fazer com pincel 0. Quando chega aqui, ele só passa até aqui, ó, em cima da alça. Essa linha. Aqui ele some. É um brilho, na verdade. Aqui, ó, só tô limpando o pincel bem de leve. Aqui também, eu vou limpar o pincel. Aqui embaixo, nessa parte bem escura que já tá seca, eu vou colocar um brilho também, só que esse brilho não vai na parte escura, ele vai aqui, ó, bem nessa direção. Ele vai na parte clara. Ele vai na parte ali do alumínio. É um ponto assim, ó, uma meia linha. Depois a gente vai voltar fazendo ele ficar mais brilhante. Mas já tá o caminho. Agora nós vamos começar os limões. Pincel número 10, eu vou trabalhar esse limão aqui. Olha a sequência. Eu vou colocar amarelo ouro. Pode colocar nele quase inteiro, assim, ó. Mas não precisa ficar fazendo todos os cantinhos. Ó, amarelo ouro. Agora eu vou usar o pistache. E eu vou usar o pratinho para isso, porque nós vamos fazer batidinho. Tiro o excesso de tinta do pincel e eu vou colocando aqui, ó, sem fazer contorno ainda, mas em cima do amarelo ouro eu vou colocando o pistache e ele vai ficar assim todo manchadinho. Agora eu pego um pouquinho do pistache e um pouquinho do sépia. Eu vou escurecer essa cor. E é assim, com esse tom é que eu vou fazer as bordas. Eu vou fazer a área de sombra. E eu já vou colocando a cor e dando uma esfumada. Porque se secar, fica difícil depois. Olha só. Vou colocando... Já vou misturando
Acabou minha mistura, vou fazer mais. A proporção é 1 para 1, tá? Uma pincelada do mesmo tamanho dos dois. Aqui fica um pouquinho mais escurinho, nos cantinhos. E você tem que trabalhar arredondado, não dá para fazer assim e nem assim. Tem que ir trabalhando em volta. Não pode deixar uma cor sobrepujando a outra. Tem que ficar mais ou menos igual. Aqui tem um ponto de luz e eu já vou colocar um pouquinho do branco bem aqui, com batidinho. Começa no centro e vai colocando assim, crescendo o círculo. Não é muito, é só um pouquinho. Eu vou fazer todos os limões dessa forma. Esse aqui, que aparece só um pedacinho também, eu vou fazer do mesmo jeito, só que eu vou usar amarelo ouro, preenchendo. Eu vou fazer o batidinho que eu fiz aqui com o pistache, eu vou fazer com o laranja. E depois misturo o laranja no sépia e faço a sombra. Olha como ficou aquele. Eu coloquei o batidinho de branco também. Agora, eu tenho aqui, ó, esse espaço que eu vou preencher totalmente de sépia. É um espaço de fundo que tá bem escuro. E eu tenho esse limão aqui. Eu vou colocar as mesmas cores que eu coloquei naquele de lá. Eu vou preencher com amarelo ouro. Eu vou fazer uma batidinha com verde pistache. E depois misturo o pistache com o sépia para fazer o contorno e as sombras. Olha, já pintei. Agora eu vou colocar o branquinho, a luz. E nós já vamos começar a fazer esse aqui. Que eu vou usar de novo o amarelo ouro de base, sombreado com laranja e sépia. Olha, eu já fiz. Eu vou colocar agora o branquinho também aqui. O brilho. E esse limão aqui eu vou deixar um pouco mais escuro aqui embaixo, ó. Peguei sépia. Eu vou tirar essa linha aqui, ó, que ele tem. Eu vou batendo o pincel com o sépia puro bem em cima da linha. E vou entrando pra cima aqui do amarelo com o laranja. Você viu que a gente perde aquela linha ali. Ó, vai ficar assim. Eu vou aproveitar e vou fazer isso aqui também, ó. Nessa beiradinha daquele limão ali de trás. Vai ficar um leve tom aqui esverdeadinho, mas muito pouco. Isso. Agora eu tenho aqui um espaço que eu vou preencher de sépia também. E eu tenho um espaço aqui em cima, que era daquele limão lá que eu não fiz. Então, o que que eu vou pegar? Eu tenho misturinha aqui, ó, do sépia com o verde pistache. E eu vou preencher essa área, vai ficar bem da cor da sombra que eu coloquei ali. Pronto, agora o limão tá inteiro. Vou colocar um pouquinho mais de sépia aqui, ó. Para fazer mais contraste com esse de cá. Agora, nós vamos ali para o outro lado. Vamos fazer esse aqui, que tá bem escondidinho. Também, eu vou usar o amarelo ouro, é aqui e aqui. Aqui vai ficar bem escuro. Amarelo ouro, o verde pistache e o sépia. Só que esse, eu quero deixar ele mais amarelinho. Então, eu vou colocar menos sépia. Olha como esta, eu deixei o amarelo mais aqui, ó. Essa área eu quase preenchi com batidinho de verde pistache e sépia. Eu só deixei um pouquinho de amarelo ali.
Pronto, já tá iluminado também. Agora nós vamos fazer esse aqui. Ele tá por baixo da folha, ele tá... Aqui tem um cabinho que tá passando por ele. Eu vou colocar o amarelo ouro nele todo. Passo por cima do cabinho. Pronto, preenchido. Agora eu vou colocar o verde pistache desse lado aqui. Aqui. Vou colocar aqui. Não pare por causa do cabinho, tá? Ó, pistache ali. Eu vou lavar o meu pincel e eu vou colocar o laranja do lado de cá. O laranja coloque sempre em quantidade menor, porque ele é muito forte. Ó, ponho aqui, ó, fazendo o arremate ali. E eu vou passar com ele assim, ó, de leve, um pouquinho aqui, quase chegando em cima do pistache. Agora eu vou aproveitar que eu tenho um pouquinho do laranja aqui e eu já coloco o sépia para fazer um escurinho. Vou pôr aqui, ó, bem em cima do risco. Vai subindo, mas eu só vou pôr um pouquinho no cantinho ali. Pronto. Lavo meu pincel. Agora eu pego o pistache com o sépia. Peguei um pouco mais de sépia, um pouco mais escuro. E vou colocar aqui nesse triângulo aqui do cantinho. Venho subindo, limpando meu pincel de leve. Desse lado de cá, eu vou pôr no de trás, para fazer ele ficar mais redondinho. Agora, eu vou colocar bem de leve um pouquinho de textura nesse verde pistache. Você viu que ele tá ficando um pouquinho mais escurinho que aquele de lá. E aqui não chego em cima do laranja. Voltando com um pouquinho do pistache. Só para acertar aqui, porque o meu risco não ficou muito certo. Assim. E agora eu vou iluminar com um pouquinho do branco esse ladinho aqui. Prontinho, vamos para o outro. Agora eu posso fazer esse limão aqui, que tá por baixo e aqui tá por cima. Eu vou colocar o amarelo ouro nele inteiro. Olha só, cheguei quase até a borda, sem me preocupar muito com a beiradinha, né? Agora, veja o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma pincelada do branco. E eu vou fazer batidinha de branco em cima desse amarelo ouro. Só não vou chegar muito na beiradinha. Mas eu vou criar toda essa textura aqui no ouro com o branco. Vai ficar um pouco desbotado esse amarelo ouro. Aqui, ó, um pouquinho mais. Vou centralizar a luz aqui. Não deixe relevo, mas também não coloque muito pouco, porque se for assim, vai absorver e vai sumir tudo. Ó, assim. Viu que a beiradinha ainda tá bem amarelinha? Então, agora eu vou pegar o laranja. Mas eu vou misturar amarelo ouro com laranja. Ele vai ficar mais clarinho do que o laranja puro. E agora eu vou fazer o contorno. Acho que ainda tá forte meu amarelo ouro, meu laranja. Vou pegar mais uma pincelada de amarelo ouro e vou pôr aqui do lado. Ó, é essa tonalidade aqui que eu quero. Que fique mais claro do que esses outros. Só para diferenciar. Porque as cores, um verde, um bem maduro, um mais ou menos, são muito diferentes. Quanto mais
diferença de tom a gente conseguir aqui, mais rico vai ficar o trabalho. Agora, preenchido o contorno, eu venho limpando meu pincel aqui pra dentro, até conseguir tirar todo esse contorno, essa divisão. Agora eu vou pegar um pouquinho mais daquele laranja que eu tinha misturado, e vou deixar aqui, ó, essa parte aqui mais escura. Sumo com a divisão, pego um pouquinho do sépia. Vou até limpar meu pincel, porque eu quero um sépia também bem clarinho. Eu vou fazer aqui, ó, para não ficar aquela coisa muito reta ali, laranja. Então, eu vou sair do escuro e vou puxando, fazendo uma sombra ali. Aí vem terminando assim, arredondado. Porque se ficar essa linha tão certinha, fica parecendo uma moeda. Ó, até aqui eu posso fazer. Eu tô passando no de trás. Essa área aqui, esse limão tá por cima. Então, aqui, ó, vai ficar mais escurinho. Essa área aqui também, vou escurecer um pouquinho em cima do laranja. Esta, ó, tô pegando aqui, ó, um pouquinho do laranja mesmo. Eu nem lavei meu pincel. Nesse ponto aqui, você vai fazer assim. Lembrando que a gente tem branco ali, meu pincel tá sujo de sépia com laranja. Ó, tem uma manchinha que sai dali, é uma textura. Aqui faz esse movimento. Isso não é aquele fundinho do limão, não, viu? É uma mancha mesmo. Esse limão aqui é manchadinho. E aqui um pouquinho mais. Vou aproveitar esse meu pincel sujo e já vou fazer aqui nesse também tem uma textura aqui um pouquinho mais forte. Pronto. Então esse ficou bem mais branco. Agora nós vamos fazer este aqui e eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar também o amarelo ouro, batidinha de branco, e depois, ao invés do laranja, como nós fizemos nessa, eu vou fazer com o verde pinheiro, essa sombra em volta. Ó, tô acabando de colocar aqui a luz. Olha como ele ficou uma cor assim bem diferente. E agora, verde pinheiro com o sépia. Eu vou fazer aqui, ó, todos os cantinhos. Essa beiradinha, eu passo o pincel mesmo assim, ó, bem em cima da linha. De leve, vou dando uma limpadinha pra dentro. Essa área aqui, ó, ele tá escuro. Mais escuro. Arredondado, porque a sombra no redondo tem que ficar arredondada também. Pronto. Agora nós vamos fazer este aqui e ele vai ser verde. Eu vou preencher com o verde pistache e eu vou fazer uma sombra com o verde batidinha com o verde pinheiro. Eu já fiz a base com o pistache e o batidinho em volta com o pinheiro. Agora, eu vou pegar uma pinceladinha de amarelo ouro e vou colocar aqui. Eu vou fazer mais uma luz com o amarelo ouro aqui mais para baixo. Aqui, em cima dessa luz, tô trocando a ordem, mas não faz mal. Um pouquinho do branco. Eu tenho um ponto de luz aqui e outro aqui. Esse aqui eu vou crescer um pouquinho. E esse aqui também eu vou crescer um pouquinho. Mas vai ficar assim, ó. Bem paradinho ali. E agora eu vou misturar o verde pinheiro e o sépia.
vai ficar um tom bem escuro. E com esse tom bem escuro, eu vou fazer aqui a sombra. Cuidado para não chegar ali naquela luz, tá? Aqui um pouquinho e essa parte aqui, ó. Basicamente, eu não vejo divisão entre o limão verde e o fundo escuro. Essa parte aqui, bem em cima da linha, em cima do pinheiro. A luz tá pegando mais para esse lado aqui. Então, eu venho entrando com esse tom bem escuro. Isso. Aqui pode até ter um pouquinho mais do amarelo ouro. Prontinho. Eu posso fazer este daqui agora. Vou colocar amarelo ouro. Vou colocar um pouquinho do laranja desse lado. Aqui, ó. Um pouquinho do laranja aqui, de sombra. Então, amarelo ouro, laranja. Aqui, nessa partezinha de cima, eu vou pôr um pouquinho do pistache. Então, o contorninho ali vai com pistache. Agora, lavo o pincel e eu venho com uma pincelada de branco aqui, ó. Uma área de luz aqui, assim, mais acentuada. Aposto que você está conseguindo fazer direitinho. Não é difícil. Dessa forma aqui fica bem fácil de fazer e o efeito visual é muito lindo. O colorido. Aí, coloquei o claro. Agora nós vamos misturar. Um pouquinho, eu tenho ainda o laranja aqui, ó, no pratinho. Eu vou misturar com um pouquinho do sépia. Para deixar uma cor um pouquinho mais forte, para fazer essa sombra aqui, ó. Que vai mesmo em cima do laranja. De vez em quando, você descobre que o de baixo não tá muito certinho. Então, você pode reforçar. Usa a mesma cor que você já tinha usado antes. Ó, reforcei aqui, ficou melhor. E agora eu vou pegar um pouquinho do verde pistache, que é a cor que eu trabalhei aqui em cima. Verde pistache com o sépia. E é com essa cor que eu vou fazer aqui o acabamento desse limão. Você viu que ali atrás eu preciso escurecer um pouquinho. Esse de trás ficou bem clarinho. Aqui eu tenho o verde pinheiro e o sépia. Aí, aqui, ó, eu tenho umas manchinhas. Meu pincel tá sujo daquela cor que eu coloquei ali atrás agora. Já vou deixar aqui essas manchinhas. E agora nós vamos para a folha. Agora nós vamos para essa folha, porque ela tá por trás e eu quero fazer primeiro ela. Vou usar o pinheiro e o pistache também. O pistache aqui na borda e o pinheiro desse lado de cá. Só vou preencher, não vou fazer nenhuma ranhura, não vou fazer nada, só mesmo preencher. Ó, aqui ele vai terminando e agora o restante preenchido com o pinheiro. Aqui você vem trabalhando assim, ó, misturando, passando do pinheiro pro pistache. Aqui, essa folha se perde atrás daquele limão ali. Assim. Eu tenho aqui, nessa folha ainda, um pouquinho de sombra atrás do limão, em cima do verde pinheiro. Isso. E agora, o último limão. Amarelo ouro inteiro.
Este daqui eu vou fazer semelhante a este. Amarelo ouro, um pouquinho de laranja aqui e o verde pistache aqui. E aqui nessa área, ó, vai o branco. Aqui eu fiz a sombra normalzinha. Agora eu tô pegando um pouco mais do pistache com o sépia. Pistache é a cor que eu fiz a sombra ali. Pistache com sépia. Eu vou colocando aqui, porque eu quero fazer uma sombra um pouco mais acentuada. De batidinhas, porque é para criar aquela textura que às vezes o limão tem. Ó. Eu venho subindo aqui para cima do laranja. Com batidinhas bem iguais. Não deixe assim algum lugar com uma mancha muito grande ou aquela mancha assim parelho. Você tem que ir desmanchando, ó, e é uma mancha mesmo. Agora, aqui eu fiz um risquinho assim. Você vai colocar a tinta em cima, aí vai dar uma espalhada, tá vendo? Porque é uma mancha. Acho que aqui é o fundinho do limão. Esse eu acho que é. Bem aqui, ó, mais escurinho. Mas, enfim, vou deixar ali uma manchinha um pouco mais forte. Agora eu vou fazer uma folha pra você ver. Aqui, ó. Eu tenho uma folha aberta, mas que tá por trás dessa daqui, que tá só a metade. Eu sempre coloco essa ranhura pro lado que você vai puxar a sombra. Ó. Coloca a tinta em cima do risco do meio e puxa pra lá. Aí depois você faz aqui o lado de cá, a borda. Você pode puxar pro centro. Aqui vai ficar praticamente preenchido, porque essa folha tá por cima, então tá lançando sombra aqui, ó. O restante aqui eu vou preencher com o verde pistache. E vou puxando, ó, coloco lá na beiradinha e puxo pra dentro nos intervalos. Ele vai ficar uma ranhura aqui, da cor mais escura, que nem precisa ser tão acentuada. Aqui eu vou passar uma linha, passei a linha de escuro, puxei pra lá. Agora eu passo a linha de claro e puxo pra cá. Dou uma leve trabalhadinha com o pincel para não ficar nenhum buraquinho sem tinta. Aí, essa daqui é da mesma forma dessa outra que eu já fiz. Coloca o verde pistache toda a borda, puxando pra, assim, ó, puxando pra cá. E depois coloca o verde pinheiro do lado de cá, puxando pra lá. Não vou fazer essa daqui agora, eu vou fazer a outra que tá torcida. Eu tenho aqui uma que ela tá aparecendo um lado aqui, ó, que eu coloquei a ranhura pra cá. E aparecendo o outro lado e tá faltando um pedaço. Então, eu vou preencher. Eu vou fazer essa daqui pra você ver. Ó, tô preenchendo a bordinha aqui, esse pedacinho de baixo. Aqui eu coloquei a ranhura nesse sentido. Eu vou passar, antes de fazer a ranhura, bem aqui, uma pinceladinha com o verde pistache. Isso vai separar, para você não ficar perdida aqui, ó. Agora eu coloco o escuro, toda a beirada. Puxo pra fora. E termino ali de preencher com o verde pistache. Olha como o pistache vai entrando pra cima do pinheiro e deixando aquela ranhura bonita, ó. Esta daqui eu vou fazer da mesma forma. E estas duas são abertinhas como essa primeira que eu fiz ali da ponta. Eu vou fazer e já mostro pra você. Agora, já tá seco. Eu fiz todas as folhas, a base. Vou fazer a luz. Eu vou fazer a luz como uma maquiagem. Ó, o que que eu faço? Eu pego um pouquinho do verde pistache. Isso porque minhas folhas estão secas.
um pouquinho do branco. Na verdade, eu clareei o verde pistache, né? E agora eu vou colocando cantinho e limpando o pincel para dentro. Sempre pegando os dois. Ó, a linha do meio. Um pouquinho de luz para cá. Ali, um pouquinho de luz para dentro. E eu não vou puxar em cima do verde pinheiro. Eu vou colocar essa luz nos intervalos. Lembra que a gente fez a ranhura e ficou uns intervalos com um pistache só? Então, agora eu vou fazer nesses intervalos um pouquinho de luz. Um pouquinho mais aqui na ponta, porque eu quero que fique mais claro do que o limão que tá aqui embaixo. Você viu? A maquiagem a gente vai fazendo de pouquinho. Você não pode pegar uma porção de tinta e colocar, porque daí você não controla. Mais um pouquinho, um de cada. Agora eu vou fazer esta aqui. Coloco a tinta bem na borda e depois eu vou limpando o pincel de leve. Olha como ele já deu um brilho. Essa daqui é um pouquinho mais escura mesmo. Olha, agora vamos fazer aquela ali de cima. Misturinha. Aqui eu tenho uma linha somente. Aí depois eu vou iluminar a parte de cima. Olha como é fácil, mas como tudo nessa vida, precisa treinar. Talvez você não consiga de primeira, mas vendo o que eu tô fazendo, você vai treinando e você vai conseguir esse efeito com certeza. Esta aqui é quase a mesma coisa daquela. Só coloquei uma linha aqui, ó. E depois essa parte, um pouquinho mais de branco. Essa parte aqui é que vai ficar iluminada. Mas você viu como já tem o pistache? Eu fiz e você não... Eu não tinha mostrado ainda, né? Mas se você observar o risco, é exatamente isso aqui. Mais uma iluminada, mais uma pinceladinha de cada um. Agora, esta é aquela bem tradicionalzinha, né? Bem certinha. Luz e sombra. E depois na outra metade, a luz e a sombra também. Esse escorredor com limões foi uma aluna virtual minha que me mandou a foto. Ela disse que quando viu aquela colheita de limões, ela pensou em mim e pensou como ficaria lindo pintado. Então é isso que eu tô fazendo. A foto ficou muito bonita. Eu não segui exatamente, eu tirei alguns porque tinha mais frutas, mas a ideia foi muito boa, viu? Muito obrigado. Bom, agora que essa maquiagem tá pronta, eu já vou fazer o cabinho com esse mesmo pincel. Eu tô fazendo com o pincel número 6. Um pouquinho de sépia. Ó, o cabinho não é tão fininho. Trabalha com ele pouquinha tinta, trabalha com ele bem de pé. Outro detalhe, não precisa ficar aquela linha perfeita. Você pode ir fazendo assim, ó, apertando o pincel. Ele não vai ficar uma linha reta, mas ele vai ficar fininho. Aqui é fininho, aqui é fininho. Então, coloquei o sépia. Agora eu vou usar o pincel 0. E com ele eu vou iluminar esse cabinho com o verde pistache. Eu vou colocar não no meio, eu vou colocar um pouquinho pro lado de lá. Uma linha mesmo. Aí o cabinho vai ficar um pouco mais verdinho. E você viu que não é uma linha contínua. Com o verde pistache, eu vou colocar uma linha aqui no meio dessa folha. Olha, em cima do verde escuro. Vai aparecer bem
Aqui, a linha começa dessa parte aqui só, não precisa pôr aqui inteiro. Nesta aqui, o cabinho tá saindo dali, você vai colocar na parte de baixo, porque essa folha ela tá dobrada, assim. E a gente tá vendo a parte que fica um relevo ali entre as folhas. Aqui eu tenho um outro cabinho, também pincel 6. Vou colocando o pincel, depois dá uma alisadinha. Ele termina por aqui. Vou até colocar assim uma segunda linha aqui. E agora, da mesma forma, com o verde pistache, faço aquela luz. Assim. Aqui eu fiz a linha, ó, o cabinho vai sair daqui. Eu fiz a linha e aqui também, ó, bem no meio vai aquela linha. Agora, o acabamento dessas folhas eu vou fazer com verde pinheiro. O que é o acabamento? É um semicontorno. São aquelas ranhuras que a gente encontra nas folhas. Todas as folhas têm. Ó, pra cá que é a área de luz. O semicontorno do lado de lá. Você viu que não precisa, pode ficar tremidinho, não precisa fazer aquele semicontorno perfeito. Ali, ó, falhou, o bichinho comeu. Se ficar aquela linha muito retinha, fica muito perfeito, daí não fica muito real. Vou fazer esse semicontorno em todas elas, em todas as folhas. Aqui, ó, acho que você está vendo aqui, olha só como eu tô fazendo. Eu encho o pincel de tinta e vou soltando a tinta de pouquinho. Umas ranhuras. E pronto. Quando eu tenho assim uma folha por cima da outra, eu gosto de colocar um pouquinho de luz. Geralmente, aqui tô colocando com branco. Geralmente assim, ó, no lugar onde elas se encontram. Mas não precisa colocar também aquele contorno inteiro. Ó, só isso aqui já é suficiente. Eu vou terminar a ranhura das outras ali, já mostro para você ele completo. Olha como ficaram as folhas. E agora nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos pegar o branco, uma pincelada, vou colocar aqui no pratinho para tirar o excesso. Tô com o pincel número 6, quase sem excesso de tinta. E eu vou colocar assim, ó, maquiagem. Bem de leve, uma luz aqui nesse limão. Realçar a luz que eu já coloquei aqui, ó, que eu marquei. Um pouquinho mais. Carrego de tinta novamente aqui nesse limão. Se lembra que a gente já marcou assim, ó, todas as luzes. E agora eu permaneço em cima daquele espaço. Só que eu começo colocando no meio e daí vou limpando para fora. Sempre pouquinha tinta no teu pincel. Pouquinho em cada um. E também tem um pouquinho. Esse daqui tem um pouquinho. Aqui tem um pouquinho. Aqui um pouquinho só. Agora, continuo com pouquinha tinta, né? Eu vou dar uma realçada aqui, ó, nessa luz. Só limpando o pincel. Ó, na verdade, eu tô fazendo aqui uma maquiagem.
pouquíssimo aqui. Esse limão tá por cima, então eu não vou fazer essa linha. Aqui vai ficar mais escurinho. Aqui também tem que subir sumindo. Mais um pouquinho. E eu vou colocar aqui. Eu tenho duas linhas, ó, de baixo e a de cima. Tô colocando nas duas. Um pouquinho mais aqui. É um brilho mesmo. Pro outro lado, vou fazer a mesma coisa. Aqui tem um brilho, aqui tem um brilho. Esse eu não vou levar muito pra cima. E depois ali também tem um brilho. O restinho do branco aqui, ó, tem uma pincelada mais branca que atravessa. Aqui também tem um brilhozinho. Brilho, brilho, brilho. Agora eu vou pegar o pincel 0 e vou fazer essa linha aqui. Eu já tenho ela, mas eu vou refazer. Ela vai ficar mais branquinha, ó. Aqui ela vai sumindo. Isso. Aqui embaixo, aqui bem nessa área, ó, eu tenho, tá vendo esse coisinha aqui do limão? Então, bem aqui eu tenho um pouquinho de brilho também. Eu vou colocar esse brilho em cima do cinza. É assim, ó, uma pinceladinha e uma outra pinceladinha menor embaixo. Essa borda aqui de baixo também vou passar um branquinho com pincel 0. Por aqui ele some. Aí eu venho trazendo, encontrou, por aqui some. Aqui tem que tomar bastante cuidado para não entortar. E agora eu vou limpar bem... Não, agora eu vou pegar um pincelzinho número 2, gastinho e durinho, e uma pincelada de preto. Tiro o excesso também e vou fazer aqui, ó. Essa parte aqui eu deixei cinza e sépia, porque antes eu preenchi com sépia. Então eu vou fazer a parte de dentro, ó, uma linha um pouquinho mais escura. Ó, dá pra perceber, né, que aqui dentro tem um fundo. Eu vou colocar aqui também, nessa parte de fundo. Você não pode desenhar assim e deixar. Sempre você leva, limpa teu pincel um pouquinho, assim, ó, pra cima das linhas. Isso ajuda a definir um pouquinho mais. Isso tudo que a gente tá fazendo agora é maquiagem. A continuação da linha. Aqui também tem um pouquinho. Triângulo. O triângulo de cima. O triângulo da direita. Ó, aquela pinceladinha eu ainda tenho aqui. Vou pôr um pouquinho aqui nesse triângulo também. Tô trabalhando com preto puro. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Aqui. Pronto, ficou mais escurinho, só que ficou muito dividido. Então, eu subo um pouquinho ali e venho um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui. Aqui. Você viu que eu tô realçando todos os cantinhos? E por último, aqui. Cantinho, cantinho. Esse é aquele limão ali, mas esse cantinho aqui tá bem sombreado. Bom, o que eu pude observar na foto, consegui representar aqui. Agora eu vou esperar secar, porque a área é bem grande e eu vou fazer um fundo molhado. Trabalho totalmente seco.
eu vou usar o borrifador e vou umedecer um pouquinho aqui o pano em volta desse trabalho. Bem pouco. Ó, espalhei bem. Não tá encharcado, só molhadinho. Eu vou usar o azul Caribe, eu vou usar um pincel número 14 com cerda mais ou menos grande, mais flexível. Vou tirar todo o excesso. Aí eu vou começar pelos cantinhos. Eu não vou fazer uma roda, eu vou fazer só pertinho do trabalho. Aqui eu nem vou chegar lá em cima. Ó, vai terminar por aqui já. Toda vez que eu pego tinta, eu limpo bem o pincel. Um pouquinho só. Vou limpando o pincel para fora. É muito importante que você não coloque aqui dentro bem forte e aqui clarinho. Tem que ficar a linha assim, ó, inteira. Ó, tô limpando o pincel, aí eu vou limpar o pincel aqui fazendo a curva já. Viu que tá bem suave? Agora eu vou fazer do lado de cá, a mesma coisa. Começo sempre no cantinho e venho fazendo esse movimento. Vou limpando o pincel para fora. Não é preciso encher aqui, não. Faz assim, ó. Aqui um pouquinho nesse cantinho. Não precisa ter medo de fazer o fundo com água. Você precisa ter medo de carregar o pincel e colocar lá longe. Isso sim precisa ter medo, porque fica feio. Quando você tira todo o excesso, você começa no cantinho e você vai empurrando essa tinta, você vai limpando o pincel para fora. Nesse sentido, não tem perigo, não tem erro. Vai ficar bonito e vai ficar suave. Agora, por último, ó, um pouquinho aqui embaixo. E eu vou fazer na horizontal. Se você quiser e gostar, você pode interferir aqui com o molde vazado. Vai ficar bonito. Mas eu não vou fazer nada além desse fundo para o trabalho de hoje. Aí, agora eu vou pegar um pouquinho do cinza. É o cinza chumbo, bem pouquinho. E vou colocar aqui, ó, grudado no escorredor. Só aqui embaixo dele. E assim, ó, só um pouquinho. Passei o quê? 2 centímetros para cada lado. Só isso, não vou fazer mais nada. Trabalho concluído, espero que você tenha gostado. Eu amei. Muito obrigada à pessoa que me enviou essa foto. Achei que ficou um resultado muito bom. Para você que me apoia, eu te agradeço de coração. E o risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. E agora vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna virtual Wanda, que mora em Diadema, São Paulo. Ela já pinta há muito tempo, mas um dia se deparou com uma pintura de sabonete. Essa foi a primeira aula do canal Sonalu Pinturas. Daí para frente, ela diz que as pinturas ganharam vida. Assiste todas as aulas. Quando não tem, assiste repetidas. Já pintou quase todas. A pintura preenche suas horas vazias. Pinta de tudo. E faz tricô, ponto de cruz, já criou galinha, tem gato e tem uma porção de plantas lindas. Wanda, minha amiga virtual, um dia quero te dar um abraço pessoalmente. Mas por hora, receba meu beijinho todo especial.